tema de política, fácil para responder, bem fácil. Do que se trata? Bem Ó, assim. a presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann, deputada federal aqui do Paraná, ela defendeu o fim da justiça eleitoral durante um debate sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC da anistia. Ela disse que as multas dos tribunais são inexequíveis, trazem uma visão subjetiva do tribunal com relação aos partidos. Vamos ver o que disse a deputada Gleice Hoffmann. Eu queria falar das multas do Tribunal Superior Eleitoral. Os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões. Gente, isso não é multa exequível. Não tem como pagar. Nós não temos dinheiro. Elas não se referem apenas à aplicação dos recursos para cota. Elas trazem taxas, trazem juros, trazem correção e mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. Ou seja, são multas que inviabilizam os partidos. Os partidos são a base da sociedade democrática. Sem partido nós não fazemos democracia, porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o sentido de projeto, por isso ela é coletiva através dos partidos. Não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo. E custa 3 vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente devesse começar a olhar aí, para ver o que a gente pode... 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54, que 1 minuto. O problema é que eu concordo com ela. Eu concordo com ela realmente com a questão da justiça eleitoral, né? Poderia realmente dissolver em outro tribunal, né, todas as questões eleitorais, até porque acontece em 2 anos, não deveria ser uma questão muito política, que hoje infelizmente né? É especializado, mas, enfim, daria realmente para diminuir não só o custo, como também de discussões políticas, que nós hoje só vemos aqui, conversamos sobre isso, justiça eleitoral, o presidente, enfim, o que vem fazendo no TSE, por exemplo, né? Então, toda essa questão eu também concordo. Só que 2 pesos, 2 medidas. Quem critica a justiça eleitoral é chamado de golpista, antidemocrático. E fica inelegível então, também. Exatamente. Então, tem Vai que partir desse pressuposto também para Gleice Hoffmann. Daniel Matos, eu quero ouvir de você. O ex-presidente Bolsonaro fez duras críticas também ao Tribunal Superior Eleitoral e a conta chegou para ele. A Gleice, acho que a conta vai chegar para ela também. Parece que a esquerda ali deu uma dividida, né, o Paulo Caetano. Mas tem muita coisa que só acontece no Brasil também. Não é só isso, não. A gente tem coisas boas também. O SUS é só no Brasil. Então, assim, ela fala de um jeito como, né, ela polêmica como sempre, mas ela não concordo com ela. Acredito que a democracia, o TSE, é um órgão importante para a nossa democracia. E agora, se essas multas chegam nesses valores, alguma coisa aconteceu também. Ninguém vai pagar uma multa se não tiver errado. E a gente sabe muito bem o partido que ela representa ali, as coisas que eles fizeram, e aí ela vem querer defender certas coisas que é indefensáveis. Fernando Tupan, 1 minuto. O Caetano, eu nunca acreditei que um dia eu ia concordar com a Gleice Hoffmann. E concordo mesmo. A justiça eleitoral não serve para nada. Eu já cobri várias eleições, Paulo Caetano, desde o início desse século, e eu vou te falar uma coisa. Acontece muita coisa que não haveria necessidade. A estrutura é dantesca e, olha, gastar 3 vezes mais que o fundo eleitoral, nós precisamos pensar. Eu concordo com ela, nós temos outras opções e nós temos a justiça para cuidar disso sem ter uma estrutura grande. E a gente transferindo todo esse pessoal da justiça eleitoral para a justiça comum poderia acelerar vários processos emperrados. Paulo Caetano? Segura aí. Calma aí. Ó, pergunta para você em 1 minuto, eu vou com o aspas do Alexandre de Moraes respondendo o Gleice sem citar o nome. Lamentavelmente, a própria existência da justiça eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre a sua importância, estrutura, organização e funcionamento, fecho aspas, foi o que disse Alexandre de Moraes, rebatendo a fala de Gleice Hoffmann.
Nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral e também houve contestação do resultado. E tem democracia. Então, e é o país mais democrático do mundo. Então, não é bem assim. Eu, particularmente, sempre fui contra a justiça eleitoral. Você incha demais. Você tem justiça militar, justiça eleitoral. Pra que isso, meu Deus do céu? Tem que E simplificar ainda as assim coisas, é não cheio de atrapalhar. injustiça. Ainda assim o país é cheio de injustiça. Como que Exato, pode? é um país injusto, Explica isso. mal distribuído a renda. Mas é todo negócio, você dá um passo à frente e dois para trás. Ontem mesmo a Gleice mudou o tom, falou não, que a justiça eleitoral é relevante. Por quê? O pessoal que precisa do dinheirinho ali, né, aperta, inclusive de esquerda. Né? Mas ela reviu, ela mudou de opinião ontem à tarde. Mudou rápido de opinião, né? Mas nada que mudou uma boa rápido. pressão não resolva. Né? Então não mudou de opinião, mudou só o discurso. Sobretudo da inelegibilidade. Muda o né? discurso, mas não sei se mudou a opinião. Isso perde e faz ela perder agora para Senado, tá? Isso ela vai pagar pela fala que ela fez. Pamela Bussolini, 1 minuto. Então, realmente a fala da Gleice aí tá correta, né? A gente diz isso mesmo sobre a justiça eleitoral. Ela é muito cara e no meu entendimento eu penso o seguinte, pelo menos os juízes deveriam se dedicar já que a gente paga, só a justiça eleitoral, porque o que a gente tem são juízes, por exemplo, de uma vara de família que cumula o cargo na justiça eleitoral, nem é um técnico da área, às vezes não entende nada, tá ali só caneteando, sem saber o que tá fazendo. Né? E ganhando um belo de um dinheiro. Então, assim, se é para ter uma justiça eleitoral, que ela fosse só eleitoral, colocada ali para pessoas que manjam ali do assunto. Mas, enfim, só para complementar, a gente sente falta o seguinte, ela tá certa, mas faltou ao Alexandre de Moraes, né, expedir ali uma quebra de sigilo telemático bancário, dá 48 horas para ela se explicar, porque se é uma outra pessoa de um outro espectro político falando ali o que ela falou, Não, mas ela não meu falou da urna, amor, ela não o falou da negócio urna. já Ela tinha falou pego da fogo. justiça. Então, Tem que acabar com Ela tudo, falou. mas não importa. Vai, Fosse conclui, da Pamela. urna. não, então, a gente sente falta disso. Então, eu concluo que, pelo visto, o Alexandre, né, como é que fala? Tchutchuca, né, com os partidos de esquerda, com o pessoal da esquerda, e daí ele é tigrão, né, com os bolsonaristas, com o pessoal da direita. É o que a gente conclui dessa conversa toda aí. Deputado, quero te ouvir. Gente, eu sou favorável à justiça eleitoral. E eu vou explicar por quê. Ela não está imune a críticas. Eu não estou falando da quantidade de dinheiro que gasta, eu não estou falando se o orçamento é justo ou não. Eu estou falando que nos últimos anos eu disputei alguns mandatos e eu percebi que a justiça eleitoral, para políticos como eu, por exemplo, eu não sou de família política, eu sou neto da dona Almira do Pastel, minha família não é famosa, não é conhecida, eu não tive assim dinheiro para poder... eu nunca tive condições, por exemplo, de ter uma estrutura de campanha forte. E eu acho que o ordenamento que a Justiça Eleitoral deu nos últimos mandatos, a forma de fazer campanha, a fiscalização, a coisa toda, beneficiou pessoas como eu, né, que vim de uma estrutura mais baixa para chegar. Agora, assim, o que eu acho... a gente não, é cara a justiça eleitoral, é cara. Concordo com a Pamela, se a pessoa acumula duas, três funções, tem que ser revisto. Agora, eu acho que no Brasil, a política não é para amadores. A gente tem muita malandragem nas campanhas, a gente tem muita coisa que aconteceu e decisões que a justiça eleitoral tomou nos últimos anos e o Congresso às vezes atrapalha com as reformas que faz a cada 2 anos. Mas eu acho que muitas decisões acabaram beneficiando que a gente tivesse o acesso melhor de pessoas que não tinham chance nenhuma de ser políticos, que chegasse a ter mandatos, como no meu caso, por exemplo. Então, assim, eu sou super favorável à justiça eleitoral, essa é a minha opinião.